Aí pessoal, beleza? Eu tô aqui dando uma volta aqui por São José, nos lugares mais... eu nunca passei. Tô seguindo a placa, se eu passei uma vez não me lembro. Aqui é a tal Via Cambuí, acho que aqui é o início dela. E aqui eu não sei se é perigoso, daqui disso que é perigoso na região. Então vamos que vamos aqui a bordo da minha Marlin 250 com full trip, 8.8 km, né? O full trip só rodei 195.6 km desde o último abastecimento, né? Então ela tá bebendo bastante. Tá bebendo bastante. Deixa eu ver a hora aqui, 11h16. Vou dar uma voltinha aqui a borda da minha Lander 250. Né? Eu acho que já matei a charada aqui do consumo da minha Lander 250. Por que varia tanto, né? E aqui é 70, né? 70 o limite. O consumo da Lander é o seguinte: se você andar assim na cidade, sem esticar as marchas, andando normal, também não andar moendo não, andar normal, né? Sem esticar a marcha, sem passar de 80, cara, tu faz aí mais de 30 km por litro fácil. Eu pesando 150 kg, já medi 31, 32 por litro, né? E eu não ando assim devagar, eu ando respeitando a lei de trânsito, tal, essas coisas, né? Mas se o limite 70, eu tô ali 80, mais ou menos assim que eu ando, sempre 10 km por hora a mais do limite. Também não é muito mais que isso também não, porque aí já é responsabilidade, né? E em lugar de escola, essas coisas, tem muita criança dentro do limite, às vezes até abaixo. E criança é complicado. Eu sou pai de 2 filhos, né? Eu acho que, apesar de ser um já semi-adulto, a outra é adolescente, mas ainda tem esse negócio de repente do nada correr, sabe? Querer fazer uma coisa, sabe que é complicado, né? Quem é pai sabe disso. E tem que manter essa forma de pilotar responsável aí, né? Porque afinal de contas a gente não quer que aconteça com o filho dos outros. A gente não quer que aconteça com o nosso filho aquilo que vai acontecer, pode acontecer com o filho dos outros, né? Então não vai dar não. Até daria, né? Mas deixa. E a questão do consumo, né? Para você ter um bom consumo é esse: você andar sem esticar a marcha, também sem marcha muito baixa, tem que ser na marcha ideal ali por volta de 5.000 RPM, tem 4, 5.000 RPM. Aqui eu tô tendo que acelerar um pouquinho mais, então eu baixei a marcha, se não me engano eu baixei para 4. Ó, posso até tirar um pouquinho mais do acelerador, então 5.000 RPM, então 5.000 mais um pedacinho ali. Ó, tô até tirando a mão, acelerando mesmo que tava no início da subida, né? Então você mantém um bom consumo, consegue acima de 30 km por litro, né? Agora, você passou de 90, passou de 100, meu irmão, a Lander bebe igual Opala, né? No trecho da viagem, eu não me lembro qual foi o trecho da viagem, se não me engano foi o primeiro trecho da viagem da Rota das Araras, né? Que eu fui lá conhecer a Serra das Araras, que eu tinha abastecido, fui pra casa. Aí no dia seguinte peguei a moto e fui pra Serra das Araras, ou seja, e do posto tá em casa 2, 3 km, ou seja, foi unicamente rodoviário, Dutra, né, direto, entre 110 e 120 no mínimo, no mínimo 110, a não ser logicamente com o trânsito e tal, essas coisas que tu para e não bate de cara com o caminhão, né. Aí, nesse uso, né, 110, 120, a moto ela fez 26 km por litro. 26 km por litro. Então, ih, rapaz, não sei se estou no caminho certo não. Vamos lá. Nesse trecho aí de 20, esse foi 26 km. E eu andando ali 110, 120, 110, 120, escadinha 130, 110, 120, 110, 120. Ela bebe, cara, ela bebe igual a pala, né? Igual o Landau no posto acelerando, né? Acaba a gasolina do posto e deixa o tanque do Landau, mais ou menos assim. Tá, tudo bem, tô exagerando, mas para uma moto 250 eu esperava mais. E nesse tipo de uso, a X-Max, por exemplo, ela fazia 27.8, mais ou menos isso que ela fazia. A X-Max é quase 2 km por litro melhor, né, o consumo. E a X-Max é uma moto bem mais pesada que a Lander, né? Diga-se de passagem, você sabe, você olha a ficha técnica da vida, vê o peso,
né? Você vê que a X-Max é bem mais pesada. E o mostrador, se você começa o indicador de consumo ali, né, o médio, né? Se você começa mas voltando a falar, se você começar, né, a marcação, você está andando de boa na cidade ali, né? Você zera ali, abastece, zera o indicador de consumo médio, tal, não sei o que. Aí você de repente você vai pegar a estrada e pá, não tá. O que acontece? Ele demora muito a reler, a indicar essa mudança ali no mostrador do consumo médio, sabe? Ele é lento nisso, ao contrário da X-Max. O mostrador aqui, ele demora a indicar essa mudança, a mostrar, é meio lerdo, sabe? Ao contrário da X-Max. Na X-Max, né? Eu andando meia hora na estrada já indicava perfeito ali, sabe? Já era indicação real mesmo, né? E ele demora a indicar essa mudança e ele é meio que lerdo, né? Então essa diferença grande. Mas mesmo, né, você marcando, você está usando só na cidade e tal, não sei o que, ele dá uma diferença sim, né? O que eu tenho percebido aí tá entre 1 e 2 km por litro a diferença, né, do que está indicando aqui, né, o consumo. Por exemplo, aqui está indicando quanto? Eu assumo aqui, 30,5 km por litro. Então eu assumo que na verdade ela está fazendo 29 km por litro, né, de consumo real. Pela média que eu tenho calculado na bomba, tem dado aí essa média aí. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, né? E outro detalhe que pode piorar essa diferença, às vezes um pouco a menos, às vezes um pouco a mais, né? É a questão do uso que eu estou fazendo agora. Por exemplo, ela é muito lerda para indicar a mudança do tipo do uso, ao contrário da X-Max. A X-Max ela atualiza muito mais rápido, atualizava muito mais rápido, porque a X-Max é uma moto feita para a Europa e tal, então as coisas lá tem que ser de primeira linha, tem que funcionar perfeitamente. Ao contrário das coisas do Brasil, que qualquer jeito tá bom, né? No caso, o uso que eu fiz aqui dela, esse tanque é Dutra, direto, desde o Rio de Janeiro, né? Eu abasteci foi em Itaipava, no último trecho da Rota das Araras, que eu fui lá no Rio de Janeiro para conhecer, levar a Lander para conhecer a Serra das Araras, né? Levar a Skylander para conhecer a Serra das Araras. E aí, depois, logo em seguida, né, tô fazendo agora um pequeno trajeto urbano onde o consumo é muito melhor, né? A moto tem um consumo muito melhor. Num trecho de ida aí, que foi só Dutra aí da Rota das Araras, ela já fez 26 por litro, né? Só que ela demora a indicar essa mudança, né? Então provavelmente se fosse ao contrário, por exemplo, eu tivesse rodado na cidade meio tanque e rodasse mais meio tanque na estrada, ela vai demorar, né? O painel que eu falo aqui, né, o indicador de consumo médio, ele vai demorar a indicar essa piora do consumo. Então vai estar dizendo um consumo bem melhor ali do que realmente está o consumo médio, né? Nesses casos chegou a quase 2 km por litro, né? Nos testes que eu fiz, né? Todo abastecimento eu calculo a média, eu encho o tanque e tal, não sei o que, né? Então, né, pela minha experiência aí nesse uso aí, eu percebi isso, né? E ao contrário também, ou seja, aqui provavelmente deve estar bem próximo do consumo real, né? Deve estar bem próximo do consumo real, até porque na volta, né, eu procurei andar no máximo a 100, 110, né? Eu procurei não chegar a 120. Teve alguns trechos que eu fiz uma ultrapassagem, mas depois voltava, me lembrava, tal, procurei me controlar melhor. Então a diferença agora, como foi ao contrário, ou seja, estava usando na estrada, né, e agora estou no consumo mais tranquilo, mas são poucos quilômetros, né? Mas não está 1,5, ali deve estar 1,2 de diferença mais ou menos, ou até 1 km por litro, indicando a mais do que o real, não 1,5, que seria a média que eu percebi que é, né? Quando eu usei a moto só na cidade, só na estrada, foi mais ou menos 1,5 aí, a diferença aí, ali indicando a mais, né? Então, tem esse detalhe, né? É 1,5, mas ele demora a indicar, a perceber, né? E a medir essa mudança aí, quando você muda o seu ritmo de uso da moto. Tanto você está pilotando de uma forma mais gastadora e passar a pilotar de forma mais econômica, como vice-versa. Então, assim, é legal, interessante isso, né? Não era para ser assim, era para ser que nem da X-Max, né? Bem mais preciso.
né? Mas sabe como que é, né? As coisas feitas pro Brasil não são tão precisas assim. As coisas feitas para a Europa, elas já costumam ser bem mais precisas, bem mais certinhas, funcionar bem mais corretamente. Por isso que a X-Max, né, a diferença era sempre menos de meio quilômetro por litro para mais ou para menos, né? Geralmente ela indicava menos do que fazia medindo na bomba, né? Então é interessante, né, essa diferença. Mas eu acredito que com isso eu tenha, né, tudo que eu passei aqui para vocês, eu tenha conseguido orientar, esclarecer com vocês isso, né? Eu assumi que ali marca 1,5 a mais, né, que é a média que eu vi, que eu percebi, né, tá marcando 1,5 a mais do que o real. Eu já assumi isso, mas eu sei que quando, se eu usar muito tanque num determinado tipo de uso e mudar para outro tipo de uso mais calmo, ou vice-versa, estou usando muito calmo e muito acelerado, a diferença ali vai ser maior ou menor que 1,5. Mas mesmo assim vai continuar tendo diferença, né? Por isso que eu falei, né, que a diferença, não sei se foi nesse vídeo ou no outro, ela está entre 1 e 2 km por litro, né? A indicação indicando a mais ali no painel. Eu acho isso chato, né? Poderia ser mais preciso que nem o da X-Max, né? Não sei se, como o painel aqui é pequenininho, da X-Max é um painel grandão, né? Tem mais espaço para ter circuito, às vezes aqui não tem muito espaço para ter muito circuito. Ou eu acho mais certo é o motor velho ultrapassado, já que é, né, realmente, né, motor velho ultrapassado. Não tô falando que é ruim, tô falando que é velho ultrapassado. Se você não sabe, se você acha que falar que uma coisa velho ultrapassado é ruim, é porque você precisa voltar para as aulas de português e de cidadania. É o que podemos esperar, né, disso, né? Talvez não tenha tanta precisão, né, a leitura de quanto está injetando de combustível e tal, não sei o que, né? Também não tem a indicação de marcha para saber que marcha que você tá, para poder ir calcular e ajustando a média do consumo e tal. Isso tudo influencia, né, para o computador de bordo, né, o painel de instrumentos aqui indicar o consumo médio instantâneo. Mas, né, acredito que com certeza aí vocês conseguiram entender aí, né? Eu matei a charada aí da questão em relação ao consumo de combustível aqui da Lander. Como o vídeo foi útil, eu tenho certeza disso, que foi útil pra você, não se esqueça de dar o like, compartilhar o link desse vídeo. Todo mundo se conhece a Lander, e eu acho que para FZ25 é a mesma coisa também, o painel é o mesmo ali, né? E acredito que a questão de funcionamento é a mesma coisa. Não se esqueça, né, também de dar o like, já falei, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando eu postar novos conteúdos aqui úteis como esse. Valeu, pessoal! Então, é isso aí. Vou aqui por baixo. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.